Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre estatística. Primeiramente, temos que entender o que é população e amostra. População é um conjunto de elementos que tem em comum a característica que está sendo investigada em uma pesquisa. E a amostra é o subconjunto da população cujos elementos fornecerão as informações que estão sendo investigadas por meio de uma pesquisa. Então, assim, a gente vê nas pesquisas brasileiras, por exemplo, que quando eles querem saber um dado específico de uma certa população, eles não vão fazer a pesquisa com o Brasil inteiro, porque senão seriam mais de 200 milhões de pessoas a serem questionadas. Eles pegam uma amostra, quer dizer, uma parte da população, é um subconjunto da população, para poder entender sobre essa pesquisa. Bom, na nossa pesquisa, nós temos dois tipos de variável. Ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Primeiramente, vamos ver o que é variável. Variável é o objeto de estudo ou item investigado de uma pesquisa. As variáveis classificam-se em quantitativas. São aquelas que apresentam números como resposta. Por exemplo, quantidade de filhos, altura, renda. Então, sempre que a nossa resposta for um número, então essa é a principal coisa que a gente tem que observar. Quer dizer que a nossa variável ela é classificada como quantitativa. Agora, variável qualitativa, o próprio nome diz, é qualidade, são aquelas que apresentam como resposta uma característica ou preferência do entrevistado. Por exemplo, cor, nome do candidato em que o entrevistado vai votar nas próximas eleições. Então, pode ser cor dos olhos, cidade onde a pessoa nasceu. Então, essas variáveis qualitativas, elas remetem a uma qualidade, a uma característica, então, que não é numérica, né? Vamos falar agora sobre as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas, elas podem ser ordinais ou nominais. Ordinais é quando existe uma ordem nos seus valores e nominais quando não existem uma ordem nos seus valores. Por exemplo, o grau de instrução de uma variável é uma variável qualitativa ordinal, já que seus valores podem ser ordenados em fundamental, médio e superior. Essa variável, grau de instrução, é uma das que mais causam confusão na hora da gente classificar ela. Por quê? Grau de instrução, principalmente quando a gente fala série, que o aluno estuda. Por exemplo, o aluno pode fazer a primeira série, segunda série ou terceira série. E parece que isso está remetendo a um valor numérico, mas não, a primeira série, segunda série, terceira série é uma variável qualitativa ordinal, porque é uma qualidade do entrevistado e existe uma ordem nos seus valores. É igual falar em conceitos, né? O conceito eu quero avaliar uma pessoa, né? Ela pode ser regular, bom ou alto. Então, também existe uma ordem nos seus valores. Então, sempre que existir uma ordem, essa variável a gente classifica em qualitativa ordinal. A variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. Ela é discreta quando se trata de contagem de números inteiros e é contínua quando se trata de medida, números reais. Bom, então quando o valor for inteiro, ele não tiver vírgula, eu classifico a variável como discreta. Agora, quando o número for um número com vírgula, eu vou tratar a variável como contínua. Por exemplo, número de irmãos é uma variável quantitativa discreta, pois podemos contar. Por exemplo, a pessoa pode ter 0, 1, 2, 3, 4 irmãos, etc. Ela não pode ter, por exemplo, meio irmão.
Essa variável ela não pode ser uma medida não inteira, certo? Então, a gente classifica ela como discreta. Agora, a altura é uma variável quantitativa contínua, uma vez que ela pode ser medida. Então, observa que os resultados aqui, as medidas são valores decimais, né? 1,55, 1,80, 1,73 m, etc. Então, quando o meu resultado for um número com vírgula, a minha variável é quantitativa contínua. Bom, aqui eu coloquei uma tabelinha, né, de como se classificam as variáveis. Só para a gente relembrar, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qualitativa quando não são números e quantitativa quando são números. Qualitativa nominal quando essa variável ela não tem uma ordem. E qualitativa ordinal quando ela tiver uma ordem. O próprio nome fala, né? Ordinal. Agora, quantitativa, quando o meu número for um número inteiro, quantitativa discreta, e quantitativa contínua, quando o meu resultado for um número decimal. Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo, né? Aqui é para a gente classificar as variáveis em qualitativas nominais, ordinais, ou quantitativas discretas ou contínuas. É a primeira coisa, número de alunos de uma sala. A gente já começa observando que aqui eles falaram em número. Se é número, essa variável é quantitativa. Bom, o número de alunos de uma sala, eu não posso ter o número na forma decimal, né? Porque são pessoas. Eu não posso ter meia pessoa. Então, é uma variável quantitativa discreta. Porque o meu resultado são números inteiros. A próxima variável é a altura dos professores. A altura também é dada por um número, então também é uma variável quantitativa. Como esse número, ele pode ser um número decimal, por exemplo, o professor pode ter 1,68, 1,72. Essa variável é quantitativa contínua. A próxima variável é a cor do cabelo de uma determinada pessoa. Então, a pessoa pode ter o cabelo preto, castanho, loiro, branco. Bom, essa variável a gente vê que é uma qualidade da pessoa. Então, é uma variável qualitativa. Bom, a gente não pode ordenar essa cor do cabelo. Então, é uma variável qualitativa nominal, porque a gente não consegue colocar uma ordem. Número de defeitos observados em um equipamento eletrônico. O número refere-se a uma variável quantitativa. Quando eu estou contando defeitos, eu não tenho meio defeito, né? São apenas números inteiros, então a variável quantitativa discreta. O próximo exemplo é tipos de defeitos observados em cada unidade de um determinado produto. Bom, o tipo de defeito é uma variável qualitativa. Então, ele pode ter um defeito, depende do produto, né? Se a gente estiver avaliando um carro, ele pode ter um defeito na porta, no para-brisa, na roda. Então, o tipo de defeito também ele não pode ser ordenado. Como ele não pode ser ordenado, é uma variável qualitativa nominal. E o próximo exemplo é a série que o aluno estuda. Bom, como eu disse anteriormente, o grau de instrução ou a série que um aluno estuda, apesar de a gente às vezes pensar que isso se remete a um número, é uma variável qualitativa. E, além disso, eu posso ordenar a série que o aluno estuda. Ele pode estar na primeira série, segunda série, terceira série. Então, é uma variável qualitativa ordinal. Porque eu consigo colocar uma ordem. Bom, agora a gente vai aprender a construir tabelas de frequência. O que são tabelas de frequência?
São tabelas que organizam e resumem o conjunto de dados coletados em uma pesquisa. Em uma tabela de frequências, geralmente consta uma frequência absoluta, que corresponde ao número de vezes cada valor da variável aparece nos dados obtidos, e a frequência relativa, que é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados disponíveis. E sempre que a gente está falando de razão, essa razão pode ser um número decimal ou também pode ser dado na forma de porcentagem. Então, a gente tem aqui a nossa primeira tabela de frequência que a gente vai preencher, né? Eu tenho os dados à esquerda e tenho os dados, e eu vou preencher a minha tabela aqui do lado direito. Bom, aqui eu tenho Alberto, que tem 14 anos, Alexandre com 14, Carlos com 16, Cláudio, etc, né? Bom, primeira coisa, a gente vai ordenar as idades. Eu vejo aqui que eu tenho pessoas de 14, 15 ou 16 anos. Então, eu vou colocar esses dados aqui na nossa tabela. A idade pode ser 14, 15 ou 16. Bom, a frequência absoluta, que aqui a gente colocou como FA, é frequência absoluta. Eu vou contar quantas pessoas de 14 anos eu tenho. Bom, eu tenho o Alberto, o Alexandre, o Eduardo, Geraldo e Hélio, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, eu só contei essas quantidades. Agora, eu vou colocar a frequência absoluta de quem tem 15 anos. Então, quem tem 15 anos é o Cláudio, o Flávio e o Gilberto. Então, eu tenho 3 pessoas. E agora eu vou contar quem tem 16 anos. No caso, é o Carlos e o José Carlos. No caso, 2 pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não esquecer nenhum dado na hora de preencher essa tabela. Bom, agora eu vou colocar o total, né? 5 mais 3, 8 mais 2, 10. Quer dizer que são 10 pessoas no total. E agora eu vou preencher a nossa frequência relativa, né? Que aqui eu coloquei como FR. No caso, o primeiro dado, quem tem 14 anos, são 5 pessoas. Então, aqui são 5 num total de 10. Então, é 5 sobre 10. Aí, a gente vai dividir, que dá 0,5, e depois multiplicar por 100 para obter a porcentagem, né? Que dá 50%. A próxima linha aqui são 3 num total de 10. Aí, eu vou dividir 3 por 10, dá 0,3, multiplico por 100, que é a mesma coisa que 30%. O próximo são 2 num total de 10. 2 dividido por 10 dá 0,2. 0,2 vezes 100, 20%. Bom, a gente também pode preencher essa frequência no total, né? Essa tabela de frequência. Aqui ficaria 10 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 ou 100%. Essa última linha sempre tem que dar 100%. Bom, nesse próximo exemplo, eu tenho uma tabela que ela está incompleta, né? Eu tenho a tabela de frequência e ela está incompleta, ela está faltando alguns valores. Vamos observar o que está dizendo. A tabela a seguir é resultante de uma pesquisa sobre os gêneros musicais mais procurados em um site de músicas durante um dia. Copiem e completem essa tabela. Então, o que a gente sabe? Que o total é 50%. Primeiro, a gente vai começar a preencher onde é que eu tenho alguma linha que tem algum valor. Por exemplo, aqui no gênero do sertanejo, eu sei que é 30%. Então, eu consigo preencher os outros valores, né? 30% na forma de decimal é a mesma coisa que 0,3. Para eu poder transformar de porcentagem para decimal, eu vou pegar 30%, é a mesma coisa que 30 dividido por 100, que dá 0,3. Bom,
0,3 na forma de fração, olha aqui, já está aqui a fração, ó, 30 sobre 100. Que eu posso cortar um zero em cima e embaixo, que fica 3 sobre 10. É o que eu vou preencher aqui nessa segunda coluna. E aqui está faltando a frequência absoluta. A frequência absoluta, eu vou pegar a decimal e multiplicar pelo total. Então, eu vou fazer 0,3 vezes 50, que dá 15, né? Então, 15 pessoas, elas ouvem mais sertanejo nesse site de pesquisa. Bom, vamos continuar. Aqui, na parte do MPB, eu também já tenho a frequência relativa na forma de fração. Então, dá para eu preencher a linha totalmente. Primeiramente, eu vou preencher aqui, ó, a parte da frequência relativa na forma decimal. Eu vou dividir 6 por 25, que dá 0,24. Agora, eu vou transformar esse 0,24 na forma de porcentagem. É só multiplicar por 100, é a mesma coisa que 24%. E agora, eu vou preencher aqui a frequência absoluta. Eu vou fazer 0,24 vezes 50, que é a mesma coisa que 12, né? Então, 12 pessoas escutam mais MPB. Bom, agora a gente percebe que a tabela, a linha do rock, ela tá toda em branco, então eu vou deixar ela por último. Eu vou preencher agora a linha dos clássicos, porque eu já consigo aqui observar que eu já tenho a forma decimal. Eu vou começar aqui pela porcentagem, porque 0,14 é a mesma coisa que 14%. Agora, eu vou preencher a forma de fração. Eu sei que 14% é a mesma coisa que 14 sobre 100. Eu consigo simplificar por 2 em cima e embaixo, que vai ficar 7 sobre 50. Então, aqui, na parte da fração, eu irei colocar 7 sobre 50. Agora, está faltando só a frequência absoluta, que eu vou pegar aqui a frequência na forma decimal, 0,14, e vou multiplicar pelo total, que é 50, né? O total de pessoas que ouvem lá. 0,14 vezes 50 dá 7. Então, quer dizer que 7 pessoas, elas escutam mais clássicos nesse site. Bom, agora está faltando a tabela do rock. A gente vai começar observando as frequências absolutas, porque a soma de todas essas frequências absolutas, 15, 12, 7, mais o que está aqui no rock, tem que dar 50. Se eu somar a quantidade que escuta sertanejo, mais a quantidade que escuta MPB, mais a quantidade que escuta clássico, que é 15 mais 12 mais 7, eu vou obter 34. Mas eu sei que o total é 50, então eu vou fazer 50 menos 34, que dá 16. Essa é a quantidade que gosta de escutar rock. Agora eu vou preencher com as outras frequências. Primeiramente, vamos preencher a parte de fração, que é só pegar 16 e dividir por 50. Essa fração eu consigo simplificar dividindo por 2 em cima e embaixo. 16 dividido por 2 dá 8 e 50 dividido por 2 dá 25. Então, isso aqui é 8/25 na forma de fração. A próxima é a frequência relativa, que basta eu dividir 8 por 25, que dá 0,32. E por último, na forma de porcentagem, que é 32%. Bom, eu sei que se eu somar todas essas frações, eu vou ter 50 50avos, que é a mesma coisa que 1, e na forma de porcentagem é 100%. Bom, esse era o último exemplo. Obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E tchau, tchau.